Então vamos lá então. Num calor do caramba, peço até desculpa de eu estar de regata, não gosto muito de filmar com regata, mas tá um calor tão grande aqui em São Paulo, turma, que não tá dando não, tá? Enfim, chegou em mais um daqueles vídeos que são meio chatinhos, né, cara? Primeiro vídeo de 2026, mas vamos ter que falar sobre elas, né? Por que é meio chatinho? Porque quem chegou aqui e não sabe nada e vai olhar e falar, nossa, que legal, médias móveis são isso, então é assim que funciona. Cara, de 1000 pessoas vai ter uma só. Geralmente quem está aqui já conhece um pouco, já arranha um pouco, já até entende um pouco mais sobre médias móveis. E é por isso que eu vou falar bem rápido e de maneira bem superficial sobre médias móveis. Rápido o suficiente para não aborrecer você que está aqui e já conhece um pouco. Mas também lento o suficiente na pausa ali no tempo ideal para quem não conhece nada, pelo menos entender um pouco mais sobre médias. E por que eu não vou focar tanto? Porque eu vou ser espertinho aqui com vocês também, tá? Eu vou falar bem por cima e eu sugiro que vocês corram aí no YouTube aí mesmo, tá? Vocês vão ver facilmente vídeos bem elaborados de meia hora, 40 minutos, 1h30, 2 horas falando sobre médias móveis, tá? Então eu não vou ficar explicando muito a parte literal, técnica, de que você pode ter uma média que representa os cálculos ali matemáticos por fechamento, ou por abertura, ou por máxima de cada candle, ou por mínima de cada... Não. Tá? Vou falar bem por cima porque provavelmente vocês já vão saber. E também porque, né, o intuito aqui é só mostrar as médias que eu utilizo no dia a dia e como eu utilizarei elas dentro das minhas operações aqui lá na frente, quando estiver fechando tudo certinho, né, com todas as dicas. Beleza? Então, debate pronto. Galera, eu vou até usar como exemplo esses candles aqui. Não tem aqui os candles aqui? Então, a média ela vai ser uma linha que você vai falar, eu quero uma linha que ela calcule 9 do candle atual, né? Vamos supor que agora é 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, tá esse candle aqui, ele ainda não fechou. É dele até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com ele 9. 9 candles para trás, eu quero que ele faça uma conta, levando em consideração ou as máximas, ou as mínimas, ou a abertura e fechamento, tanto faz. Você, né, configura lá na hora, mas geralmente a gente vai utilizar os padrões, tá? Então, se quer saber um pouquinho mais, é só pesquisar, é fácil de entender. E, de novo, eu só vou rapidinho aqui para explicar que as médias, elas já vêm de fábrica ali, a gente vai olhar, vou mostrar no gráfico para vocês, tá? Calma. Então, a gente tem algumas maneiras ali, tanto de fazer elas calcularem, né, pelo ponto mais alto, ou se essa aqui é uma vela positiva, então ela é para cima, a gente já falou disso, né? Ou ela vai pegar o ponto mais baixo, ou ela vai pegar a abertura, ou o fechamento. E é um desses 4 pontos aqui que ela vai utilizar de cada candle que for aparecendo para fazer uma conta matemática e fazer, olha, dos 9 que apareceu aqui, lembrando que eu estou falando da média de 9 agora, né? Desses 9 candles que eu tenho aqui, eles estão ficando mais para cima ou mais para baixo? Independente se eu estou levando só o número 4, só o número 3, qual desses pontos aqui eu estou levando em consideração? Mas, né, a gente também tem a média de 21. Qual é a diferença da média de 9 para de 21? Ora, é simples, cara. A gente vai ter desse candle até 21 candles para trás. Quanto tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21. Pronto. Então a gente tem 21 candles aqui e aí a linha, né, vamos supor que ela vai ser no modo padrão lá que a gente vai ver. Então ela vai estar plotando mais ou menos uma linha assim, ó. Porque ela vai tentar pegar mais ou menos a média da somatória desses caras aqui e fazer uma linha gráfica mesmo para a gente ver e ficar mais fácil de entender como se fosse uma setinha que é para cima ou para baixo. Para a gente entender aonde é a direção que o preço está indo, que ele está tomando, que ele está ameaçando formar ali de tendência. Tá? E se for a de 50 então, turma? Galera, é 50 candles lá para trás. É da onde eu estou aqui, é sempre do meu candle atual que está aberto no gráfico, até os candles lá para trás. É muita coisa, tá? E a de 200, então? Mesma coisa, cara. Nosso candle vai contar ali 200 candles lá para trás e ver o que está acontecendo. Ela vai ser até uma linha mais lenta, assim, né? Ela não vai fazer assim, né? Por quê? Como você precisa de 200 caras subindo, né? 200 candles subindo com força, para ela começar a querer subir, ela vai ser muito devagar. Imagina, se você pegar uma média aí de 3, ela precisa de 3 candles, cara. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, a média vai fazer assim, ó.
Na hora, porque aqui já tem 3 candles subindo, ela já vai começar a invernar para cima aqui já. E aí você vai entrar um monte de sinal falso. Por isso que não é bom ter candles, uma média muito pequenininha, por exemplo, de 1. E a média muito grande, de por exemplo 5.000, ela é tão grande que ela deixa de ser relevante. Porque você está operando aqui no dia nos 5 minutos, para uma média de 5.000 virar, vai levar semanas, meses, né? Então você não vai operar. Então não tem porquê. Então a gente tem que encontrar o que aqui? Então aquele sweet spot, né? Que é o quê? É um padrãozinho, cara, que é aceito mundialmente, tá? Geralmente é a de 9. Aqui a gente vai utilizar a de 9. Tem lugares que usa de 8, tem lugares que usa a de 10. Qual que é a melhor? Não existe a melhor, porque a gente está falando de média. Matematicamente falando, não tem muito sentido, tá? Mas para esse operacional aqui, para ficar tudo sem dar confusão, não ficar se embananando e comendo bola por aí, a gente vai usar de padrão a 9, a 21, a 50 e a de 200. Poxa, a de 200 não é muito grande? É pra caramba. Só que ela vai indicar umas outras coisas pra gente, que a gente vai ver lá no final. Tá? A de 200, ela é necessária pra gente, não é para entrar na operação, é para quando não entrar. Então a 200, ela só serve aqui mesmo como um ponto de atenção. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela é bem espertinha. Tá? A de 50 é bem legal, a de 21 é muito boa e a de 9 também. E aí eu não vou me aprofundar mais aqui, porque vocês também vai ficar de dever de casa para vocês estudarem aí e me falarem quais médias vocês utilizam aí no operacional de vocês. É só comentar aqui embaixo. Tá? E aí a gente pode até conversar sobre isso, dependendo se virar um vídeo é legal. Tá? E aí o que acontece? A média de 21 ela é a única que ela é meio coringa. Tá? Porque independente se você está no 1 minuto, se você está operando no gráfico de 5 minutos, ou se você está operando no gráfico de 15 minutos, ou no gráfico de 60 minutos, é difícil, né? Mas tem gente que usa. O que acontece? A média de 21, ela vai te mostrar aonde você está olhando. Então eu estou olhando no gráfico de 1 minuto, ela vai mostrar qual é a tendência do minuto. Ah, mas eu vou operar nos 5 minutos. A média de 21, ela mostra qual é a tendência que você está olhando nos 5 minutos. E se eu for para o 15 minutos? A média de 21 vai mostrar qual é a tendência do 15 minutos ali que você está olhando. A média de 21, você não consegue fingir dela. Se você for para o gráfico de 1 minuto, a de 21 vai mostrar qual é a tendência. Se você for para o gráfico de 5, a média de 21 mostra qual é a tendência. Se eu for para o gráfico de semanal ali, a média de 21 ela vai mostrar qual é a tendência do semanal. Então, a média de 21 é a única que eu peço para vocês terem um pouquinho de cuidado, porque a média de 21 ela mostra qual é a tendência do gráfico que você está olhando agora. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse recado. E a média de 9, ela geralmente mostra ali dos primos para trás ali, entendeu? Assim como a média de 50 é os primos lá para frente, né? Os parentes mais distantes, mas que também são bem aceitos. Por exemplo, a de 9, se você opera nos 5 minutos. Então imagina que eu, tá? O Bruno, opera aqui com 3 monitores. Então eu estou aqui, operando aqui na tela de 5 minutos. Aí eu deixo um monitorzinho pequeno aqui no 1 minuto, né? E depois eu tenho outro monitorzinho aqui que eu fico nos 60 minutos. O que acontece? Quando eu estou utilizando a média de 9, 21, 50 e 200, tá? Se eu estou nos 5 minutos, eu estou falando para vocês aqui, ó, eu estou olhando só os 5 minutos. Eu tenho esses monitores aqui, mas eu só olho eles para confirmar uma coisa ou outra, etc e tal. Eu estou operando aqui, ó, a minha boletinha aberta aqui, ó. Tá? Então eu estou operando aqui nos 5 minutos, é aqui que eu boleto. O que acontece? A média de 21 vai mostrar a tendência do 5 minutos. Se eu tiver uma média de 21 aqui nesse gráfico, ele vai mostrar qual é a de 1. Se eu tiver uma média de 21 aqui no 60, ele vai mostrar qual é a tendência do 60. Só que, se eu tiver nesse gráfico a média de 9, 21, 50 e a 200, o que acontece aqui? Qual que é a mágica? A média de 9 aqui, ela já está me dedurando qual é a tendência lá no 1 minuto. Eu nem preciso olhar para a tela. A de 50 está me mostrando numa tela de 15 minutos ali mais ou menos. Aliás, nem está aqui. E a de 200 está me mostrando qual que é lá nos 60 minutos. Então é como se eu estivesse olhando 4 telas dentro de uma só. Eu estou vendo qual que é a tendência em 4 tempos gráficos diferentes dentro do mini índice que eu estou operando aqui. Né? Então no mini índice, com esse monitor, com essas 4 médias 9, 21, 50 e 200,
eu estou vendo 4 tempos diferentes dentro do índice para saber quais são as... Oh, meu Deus, fugiu aqui. Quais são as tendências nesses tempos diferentes, tá? É por isso que é bem interessante a gente ter essas 4 médias aí. E se aqui não fosse o de 5 minutos, se fosse o de 15 minutos, tá? Aí você vai ter mais ou menos a mesma leitura, né? O que vai acontecer? A média de 21 vai continuar mostrando qual é a tendência nessa tela aqui que eu estou operando, porém a de 9 ela vai mostrar qual é a tendência lá nos 5 minutos. Olha que interessante. A média de 21 mostra aqui, a de 9 mostra lá para trás, que é a de 5 minutos. Eu não estou no 15. E a de 50 então? A de 50 vai ser lá a do 60 mais ou menos, a do 30 mais ou menos, eu não lembro de cabeça agora. Tá? E assim vai. Então, cada tempo que você estiver olhando, essas 4 médias vai pegar os tempos para frente, né? Com exceção da 9 que vai pegar um tempo primo ali para trás, né? Para mostrar qual é a tendência de cada uma delas. Então essa é a vantagem das médias, tá bom? E eu encerro com uma última dica aqui. Quando a gente fala das médias, a gente tem a simples, né? E a exponencial. Galera, no português claro, tá? É exatamente isso, tá? Com exceção da simples aqui, que fica meio sem nexo, né? Se eu não explicar. Vamos supor que a simples é assim e a exponencial ela vai ser assim. Ela ainda vai estar levando em consideração os 9 candles. Qual é a diferença? A exponencial ela vai dando mais, ela dá uma porcentagem maior nos cálculos para os candles mais atuais. Então, dos 9, o candle número 1 ele é muito mais importante que o 2 mais importante que o 3 que o 4 que o 5 que o 6, 7. Tanto é que o 9 ele quase não entra na equação. Por isso que ela é meio morta no começo e depois ela tem uma virada mais forte quando acontece. A 9 exponencial ela vira mais rápido, porque ela dá mais peso para os candles atuais. Enquanto a 9 simples, ela dá o mesmo peso igual para todos os 9. E é a mesma coisa com a de 21, com a de 50, com a de 200 e por aí vai. Tá? Então, sempre que a gente for escolher entre simples e exponenciais, a gente vai saber que a exponencial ela costuma ser um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais, uma viradinha mais violenta, porque ela dá mais importância para os candles atuais. Gente, de maneira bem resumida, é isso, tá? E como que eu uso? Eu uso, né, a 9, a 21, a 50 e a 200, tudo de maneira simples, cara. Com exceção da 9, que eu gosto dela ser exponencial, tá? Geralmente sempre foi a 9 ou a 10 que eu usei, né? E nem sempre foi exponencial, tá? Mas para agora, com tudo que aconteceu aqui, com tudo que... aonde nós chegamos, tá? Esse aqui é o setup e ele não tá com cara que vai mudar. Já tem muitos anos que ele tá assim, não tem por que mexer. Tá? Então, só para ficar registrado, é isso. A 9 é exponencial, 21, 50, 200. E como é que a gente faz? Eu vou usar essa tela aqui mesmo rapidinho, só para mostrar, cara. Olha aqui, ó. Aqui a gente está no dólar, 5 minutos. Indicador, cadê aqui, ó? Média móvel. Eu vou colocar de 9. Aqui a média de 9. Deixa eu colocar ela numa cor azul, aí bem grossa. Eu vou colocar mais uma. E agora eu vou colocar ela aqui também. Só que eu vou colocar ela na cor vermelha. E eu vou alterar ela para exponencial. Aritmética e simples é a mesma coisa, tá? Que dependendo da plataforma tá como aritmética ou simples. É a mesma coisa. E aí vem a exponencial. Olha a diferença, turma. Deixa eu ver essa aqui. Azul. Quero azul agora, para ficar azul diferente. Eu já achei que eu tinha feito isso. Pronto. Ó, a exponencial é a vermelha e a aritmética é a azul. Ó a diferença, ó. Ó a azul, como ela é a simples, ela é um pouquinho mais tranquila. Ó a 9, como ela quebra aqui, depois ela quebra para baixo de novo. Ó como ela tenta virar... Quando o preço vai cair, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando o preço vai cair, a vermelho, que é a exponencial, é a mais rápida, obviamente ela vira para baixo mais rápido. Por isso que quando for cair, geralmente, né, a exponencial vai estar para baixo. E quando for começar a subir, a exponencial vai estar para cima. Olha isso aqui. Então, vocês conseguem perceber que a hora que o preço estava de lado aqui, ó, não tinha nada. A hora que ele começou a cair, ó, a vermelha já estava para baixo. Quando ele começou a subir, ó, a vermelha já estava para cima. Né? Aqui, vermelho aqui dá a impressão que eu estou falando do modo negativo. Vou ter que mudar a cor para vocês entenderem melhor. Vou colocar como roxo, então.
Só para ficar fácil de entender, tá? Então, assim, não quer dizer que vermelho para baixo é negativo, não, não. É só para você entender a lógica aqui. Olha aqui, ó, quando ele começou a querer subir, ó, a roxa, que é a exponencial, tá aqui, ó, roxa exponencial, tá aqui, ó, e a azul é a simples, tá? Olha como a roxa ela é mais rápida. Aí o preço ficou de lado, começou a querer cair, ó a roxa como vira para baixo, né? Ó, teve uma, ó, caiu, ó como ela faz uma quebra que a azul não faz. Às vezes a roxa ela vem, ela faz assim, ó, né? Ela dá essa quebra aqui, ó. E a azul, ela não costuma fazer isso. A azul, ela faz um pouquinho mais com calma. Ela demora mais, né? Enquanto uma, se você colocar, você vai ver, passa por cima da outra, né? Que é exatamente isso, ó. Ó como ela vem aqui, ela já vem sentindo que o preço vem parando e ela vira de uma vez, tá? Então, é por isso. E aí a gente coloca o resto aí, cara. Que é a de 21, que é a de 50, que é a de 200 e pronto, né? Aí quando eu colocar as cores certinhas, que é as que eu utilizo, a gente tem isso aqui, tá? Então é aqui. Aqui eu sempre deixo desse jeito, né? A9 exponencial, 21 simples, 50 simples e 200 simples. Aqui é a VWAP. Eu não vou falar sobre a VWAP, a gente utiliza ela pra caramba. Pesquisem aí e fica aí de dever de casa. Inclusive me deu um branco aqui, cara. Vocês vão ter que me ajudar. Faz um resumo aí de 2, 3 linhas, né? O que significa a VWAP, tá? Põe aí nos comentários. Põe aí porque eu esqueci, cara. Não vou nem dar essa dica. É isso, tá bom? E vocês viram que a VWAP eu deixo ela assim, né? Eu deixo ela na cor preta. Aqui, ó. Né, e tracinho assim para eu saber que ela não é a minha média. Ela é muito relevante para mim por outros motivos. Tá bom? Então é isso. E mais para frente a gente vai vendo como a gente vai entender. O que é esse cara aqui? Isso aqui eu vou explicar depois. Isso aqui é outras coisas. Mas por enquanto é isso. Então tá aqui, ó. Aí as médias você consegue saber. Lembra que a gente falou? Ó, se a 9 tá para baixo, eu sei que lá no 5 se eu tô nos 5 minutos, eu sei que lá no 1 minuto tá para baixo. A 21 é o tempo atual, a 50 está lá nos tempos maiores e a 200 aqui é nos tempos bem maiores. Então eu sei que a partir daqui, mais ou menos, ó, já está todo mundo caindo. Ó, essa aqui está para baixo, está para baixo, está para baixo. Então a partir daqui eu já sei que a gente está em tendência de queda. Significa que o preço vai cair reto e direto? Nem sempre. Olha ele subindo aqui, olha ele ficando de lado. Olha as médias que, como elas começam a embarrigar, aí elas começam uma a atravessar dentro da outra. E aí daqui a pouco, quem que vai virar primeiro? É a média exponencial, que nesse caso aqui é essa azul minha aqui, tá? Tá aqui, ó, é a azul minha aqui, ó. Como ela vira primeiro que todo mundo, ela já vai falando, ó, vai virar, vai virar. Então tomem cuidado, porque quem fica falando assim, ó, virou para cima, vou comprar, estopou. Virou para baixo, vou vender, aqui até foi. Ah, virou para cima, vou comprar, estopou. Virou para baixo, vou vender, estopou. Virou para cima, vou comprar, aqui até foi. Galera, não é assim que opera. Tá? Ela é uma média, ela é atrasada pra caramba, por quê? Porque ela depende de candles que já aconteceu para fazer aquele cálculo e plotar na tela aí uma linha de tendência pra gente, tá bom? Mas é só isso, beleza? Então isso aí é o detalhe das médias móveis. Eu acho que por enquanto é isso, não vamos se aprofundar muito, fica aí o deverzinho de casa para vocês entenderem um pouquinho mais quais são as médias. Isso aqui é mais um vídeo para mostrar quais são as médias que eu utilizo, beleza? Muito obrigado, valeu, forte abraço e até!